E aí, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um guia sobre as reações elementais de Genshin Impact. O que são as reações elementais de Genshin Impact? São basicamente um combo de dois elementos diferentes que reagem entre si. No caso, por exemplo, eu vou começar aqui assim falando sobre a reação de cristalização. Só preciso descer dessa montanha aqui assim, né, para achar um inimigo aqui assim. Eu já marquei ele já, né? Mas então vamos lá. Começando pela proeficiência elemental. No caso é o ponto principal das reações. Para causar dano com a proeficiência elemental, ou o efeito dessa proeficiência elemental, você vai precisar basicamente do seguinte: de subir o nível da proeficiência elemental. E aí você vai saber o efeito disso. Eu vou começar aqui assim então, explicando como se consegue essa proeficiência elemental. Você consegue através de armas, né, como por exemplo, armas que dão substado de proeficiência elemental, né, como por exemplo o mapa Mari, memória de sacrifício. Deixa eu ver aqui assim, de lança, tem também a petição do dragão, perfurador de luas, lança da cruzada. Tem várias armas aqui, tá certo? Inclusive, tem uma arma que assim que é mais recente, tá? Você só tem 4 dias pra pegar essa arma. Caso você não pegue, você vai estar perdendo. E pro personagem que vai vir na próxima atualização, ela é incrível, tá? O Cave, que é um 4 estrelas. Essa arma que assim fica incrível no Cave. Eu não tô brincando não, é sério. Então, vamos nessa. A começar pela reação de cristalização. O que ela faz é basicamente o seguinte: caso o inimigo esteja atingido por Pyro, Cryo, Elétrico ou Hydro e sofra um ataque de gel, vai criar um cristalzinho no chão, e quando você coleta esse cristalzinho, aí ó, será que eu posso deixar o cristalzinho no chão, caramba? Aí, esse cristalzinho, quando você coleta, você ganha um escudo, que a resistência desse escudo se baseia na proeficiência elemental dos personagens. Outra forma também de se obter um aumento da proeficiência elemental é através de artefatos. Tem artefatos aqui assim, que no caso eles já dão com 2 peças o efeito de aumento da proeficiência elemental, como por exemplo este daqui, né, que é os sonhos dourados. Você também pode usar outras aqui assim, como por exemplo a flor do paraíso perdido, e também essa daqui, trupe itinerante. Eu já falando trupe green, né? Tô jogando muito Hollow Knight. Mas ok. Além disso, tanto no relógio, no copo e no chapéu, vocês podem deixar o efeito de proeficiência elemental. Só mostrar aqui assim pra vocês alguns, né? Aí, ó. E esses efeitos aqui assim se baseiam basicamente para você fazer essas reações. No caso eu mostrei a Dijon antes de explicar direito as reações, porque a Dijon é o mais simples, tá? No caso, você vindo aqui assim nas informações do personagem, você pode ver que assim o aumento que cada coisa faz, certo? Tirei um que não tinha nada, botou outro que não tinha nada, né? Valeu, jogo. Mas ok. Aqui assim a Lisa, por exemplo. Esses aí são os efeitos com 72 de proeficiência elemental. Se obviamente algum personagem que precise de proeficiência elemental, como por exemplo a Sucrose, você vai botar uma proeficiência grande. Eu que não estou botando tanto assim porque os artefatos estão nível baixo, certo? E então, vamos lá. Esse cristalzinho ali, basicamente, quando você coleta, você cria um escudo. Deixa eu ver daqui de perto para o bicho não interferir mais. Porque eu não posso trocar de time enquanto os bichos estiverem querendo me atacar. Meu Deus do céu. Já tá longe pra caramba e ainda quer me atacar, velho. Ok. Vamos lá. Sucrose, que agora vai ser a protagonista, falando sobre a reação de redemoinho. A reação de redemoinho funciona da seguinte forma. Funciona com os mesmos elementos Pyro, Hydro, Cryo e Eletro. Não funciona nem com Dendro, nem com Gel, tá? Já vou falar logo. E a Nemo com a Nemo não faz nada, porque são os mesmos elementos. Então eles vão fazer o seguinte: caso o inimigo esteja afetado por um elemento,
ele basicamente vai espalhar esse elemento para o ambiente. Lembrando que tanto a Nemo quanto o gel, eles vão ter que ser o último elemento a você aplicar no personagem, tá certo? Não pode ser o primeiro. Matei esse bicho que você tá atrapalhando demais. Foi feito. Ok. Porém, tem um detalhe também. Caso o inimigo estiver afetado, por exemplo, por Cryo, e você chegue com outro inimigo afetado por Hydro, aí você jogue a Nemo nos dois, os dois vão sofrer a reação Cryo com Hydro, que eu vou falar mais pra frente. Certo? Então, que outra reação? Um outro detalhe também é que alguns personagens, tanto na habilidade elemental quanto na Ultimate, eles conseguem absorver um elemento, e esse elemento que eles absorvem fica nessa habilidade. Como por exemplo, não deu tempo, né? Mas normalmente você vai conseguir fazer ele absorver sua habilidade, e eles vão causar dano a Nemo e o dano da reação. Tá certo? Vai causar um dano a mais e um dano a mais. Bem simples de entender. Vai causar 2 danos, e todas as reações que forem feitas através de Anemo, por exemplo, tu mistura Hydro com Cryo no personagem, junto com o efeito de Anemo, a proficiência elemental que vai ser contada para essa reação vai ser a proficiência elemental de Anemo, do personagem de Anemo, no caso. Foi o último personagem a aplicar essa reação. Opa, não é que não. Pra trocar de time, tá? Desculpa aí. Ok. Vamos continuar agora para as reações de Dendro. São a favorita de muita gente. Como funcionam as reações de Dendro basicamente? Funciona da seguinte forma. Vou só chegar aqui no inimigo, né? Mostrar primeiramente a reação com Eletro, que é a mais simples de se entender. Só. Errou. Caso o inimigo esteja afetado por Eletro e você aplique Dendro, ele vai ativar o efeito de aceleração. Quanto mais você bater com o Dendro, mais dano o Dendro ele vai tomar. Ou seja, resumidamente, aumenta o dano Dendro. Porém, caso ele esteja afetado por Dendro e você ataque Eletro, vai causar o efeito de propagação, que aí esse efeito vai aumentar o dano Eletro, conforme você vai atacando. E intensificação, tá certo? Ele vai causar intensificação caso ele tiver com efeito de propagação e aceleração. E sofrer um dano de propagação. Tô meio confundindo aqui assim, né? Mas ok. Resumidamente, quando você bate no inimigo que está afetado por dentro com Eletro, ele vai tomar mais dano elétrico. Caso seja o oposto, ele vai tomar mais dano dentro. Opa, não era pra eu trocar de time agora não, tá certo? O que você vai fazer agora é o seguinte: Dendro com Hydro. Vai criar essa plantinha. O que essa plantinha faz? Depois de um tempo, ela explode e causa um dano em área, inclusive nos personagens que estiver próximo, tá certo? Porém, tem um detalhe: essa plantinha pode reagir com outros elementos, como por exemplo, tu pode tacar Eletro e ela vira esse tiro. Ou tu pode simplesmente fazer a plantinha, tacar Pyro e a plantinha dá uma explosão maior, certo? Tudo baseado na proficiência, e o bicho vai morrer aqui. Eu me afastar já do bicho se curar, né? Porque senão vai dar ruim e eu vou ter que enfrentar o bicho tudo de novo. Caçar outro bicho pra eu mostrar as reações. No caso tá faltando da reação de Dendro com Pyro, tá? Eu me afasto aqui, eu acho que ele já se cura. Ah, tem um bichinho ali. Porque ela é... ele fica afetado por isso tudo, então é meio ruimzinho. Caramba, velho, sai do meu pé, miséria. Mano, o bicho não sai, não. Eu acho que eu vou testar naquele ali mesmo, tá? Depois eu volto pra esse aqui. Quebrar o escudo dele ali rapidinho, né? Quebrar o escudo dele aqui rapidinho, só pra mostrar a reação de Dendro com Pyro.
certo? Você aplica Dendro e depois aplica Pyro ou Pyro e Dendro, tá? Tirando a reação de Dendro com Eletro, todas as outras não tem uma ordem específica para você seguir. Mas então vai fazer o seguinte, vai ficar causando dano Pyro seguido no inimigo. Que é bem ruim. Tá, o dano aqui assim é bem ruim, por um tempo bem curto e nem dá tempo nada de fazer nada. A única vantagem disso é que tu pode fazer uma reação fake, chamada de reação de Crendo. É basicamente o inimigo ficando sob esse efeito, você aplica Cryo e causa a reação que eu vou falar mais pra frente. Certo? Então, vamos lá trocar de time rapidinho. Eu tenho que trocar de time aqui se eu quiser mostrar as próximas reações. Rapidão, né? Deixa tu não sair do meu pé, aí fica um pouco complicado. Eu vou enfrentar aquele mesmo Hilitroll ali. O Mitatrue. Então beleza, vamos lá. As próximas reações que eu vou falar vão ser as reações de Pyro. No caso, tirando a de dentro que eu já falei, né? Vou falar das outras. A começar pela de Eletro. Eu ia falar da de Cryo, mas a de Eletro é mais simples de se entender. Explode. Não, é sério. Só explode o inimigo e quem estiver próximo toma dano. É simples de se entender. O dano não é tão alto, mas é um dano forte. Também é bom pra quebrar esses escudos de pedra, tá? Mas não é tão forte assim não, tá? Sério, não é tão forte assim de se esperar muita coisa não. Agora vem o principal. Hydro com Pyro causa 1.5 vezes o dano de Pyro, ou seja, causa 50% de dano a mais do personagem de Pyro e um bônus baseado na proficiência. Caso seja o contrário, Pyro com Hydro, aí no caso vai causar 2 vezes o dano de Hydro mais um bônus baseado na proficiência. Entenderam? A mesma coisa caso seja com Cryo, porém o oposto. Caso o inimigo esteja afetado por Cryo e tome Pyro, ele vai receber 2 vezes o dano. Caso esteja afetado por Pyro, tome um ataque de Cryo, vai receber 1.5% a mais de dano. Isso também com esse mesmo bônus, tá certo? Que personagens têm. Eles recebem um bônus quando sofrem um dano. Só sei daqui assim, né? Porque esse bichinho não quer largar do meu pé. Vamos lá, bicho, sai do meu pé. Que agora eu tenho que falar das reações de Eletro, tá? Mas o bicho não quer sair do meu pé. Aí complica um tiquinho. Vamos lá, as reações de Eletro. Fora as que eu já falei, tá faltando apenas 2, tá certo? Tem um baú ali que eu esqueci de pegar, depois eu pego, tá? Esse time aqui assim não é tão bom assim pra enfrentar esse bicho ali não. Só botei o time mesmo assim pra mostrar as reações, tanto que nenhum deles tá com uma build decente. Então vamos lá, né? Começando por Hydro e Eletro. Faz basicamente o seguinte: deixa o bicho com efeito de carregamento, sobrecarga. Sobrecarga não, supercarga, alguma coisa assim, né? Que no caso, quase o inimigo estiver próximo, ele toma dano Eletro e assim sucessivamente. Ou seja, basicamente ele é um dano que no caso esteja só com o inimigo, é ruim, mas o bônus dele é caso esteja muito inimigo. E o bicho caiu no buraco. Agora para enfrentar ele complicou. É, né? Fazer o que? A vida de pobre não tem muita alegria não. No caso, você causa mais dano caso o inimigo esteja afetado por algum elemento, certo? Por algum elemento não. Caso tenha muito inimigo, tá? Já falando errado. E também temos a reação de Cryo com Eletro. Reduz a resistência física do inimigo. Independente de que ordem tu for colocar, vai reduzir a resistência física do inimigo. Ou seja, é bom pra eu e pro Reizo. E pra Xing Ling também, né? Xing Ling não, a Xinyan. São os únicos personagens focados em dano físico que tem no jogo. A Rosária até serve, mas a Rosária ela não é tão boa assim em dano físico. Ela serve melhor como um suporte de Cryo.
A Esfera Rosa é melhor como suporte de cryo do que como dano físico. E a Xinyan também não dá dano físico direito. Ela é sempre de ruim. Diferente do Bennett que faz tudo, ela faz tudo errado, tá? Essas reações são mesmo pra Eula. Porque o Razor também ele não dá tanto dano. Ah, é verdade. Negócio que só quebra com Pyro, né? Desculpa aí. Sai do meu peixe, né? Ok, agora a última reação do jogo. Pensando bem, dá pra eu mostrar aqui assim mesmo pra esse time. Que no caso é uma das reações mais poderosas do jogo. Aqui tem muito time que se baseia nessa reação. Estou falando da reação de congelamento. Basicamente, caso o inimigo estiver afetado por Hydro ou Cryo, ele vai acabar ficando congelado. A duração é baseada na proficiência, né? Então, bem simples de entender. E basicamente aumenta a proficiência do personagem, e aí você deixa ele congelado o máximo de tempo possível. É só ficar você aplicando. Tem vezes que os caras nem chegam nem a atacar. É certo, tem time que os bichos não chegam nem a dar dano. Mas ok, né? Essas aí são as reações do Genshin Impact. De todos os 7 elementos. Certo? As melhores reações, na opinião geral, são as reações de Dendro. E a pior é a reação de cristalização, que é a reação de gel. Justamente porque ela não faz nada. Nenhum personagem de gel ele se baseia em defesa. Quer dizer, em proficiência, se baseia assim em defesa. E como não tem personagem que se baseia em proficiência, não tem muito como se fazer um escudo direito com esses personagens. O máximo mesmo que tu pode usar é a Ningguang, né? Por causa pra aumentar o dano do personagem graças a um artefato. E uma outra coisa aqui que eu quero falar também é sobre um certo artefato de Anemo, que eu tô falando do Sombra Verde. Esse artefato ele faz basicamente um sub-efeito na reação de Anemo, que é uma das mais poderosas do jogo, a Redemoinho. Quando o inimigo é atingido pela reação de Redemoinho, aumenta o dano. Não, desculpa aí, tá? Reduz a defesa elemental correspondente ao elemento do inimigo em 40%. Ou seja, basicamente, caso o inimigo seja afetado por Cryo e um outro personagem de Anemo que esteja equipado com isso aqui, tá que Anemo em cima, basicamente o bicho vai tomar mais dano Anemo. Tô usando mais dano Cryo. Bem simples de se entender. Vai reduzir a resistência elemental, que no caso você consegue ver aqui essa resistência, tá? Elemental, de cada elemento, o bônus de dano, tudo aqui você consegue ver aqui. E a proficiência elemental você também consegue ver aqui assim, né? Caso você queira saber. E aí você consegue saber quanto de dano causa. Por exemplo, reação de vaporização e fusão aumenta o dano, tá? O bônus de dano aqui assim, no caso da Sucrose, tá aumentando em 67%. Ou seja, além do, por exemplo, de 2 vezes o dano, aumenta esse tanto. É bem simples de se entender, de boas. E então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então falou, valeu, até o próximo vídeo. E fui!